Hoje eu vou falar sobre os portões da cidade. No Velho Testamento e nos Antigos Testamentos, quando eles construíam uma cidade, eles sempre faziam a cidade e depois no fim punham muros à volta da cidade toda. E no fim de porem os muros, eles punham os portões de bronze ou de ferro para defender a cidade. Os portões tinham muita importância naquele tempo, porque era a última defesa, era a maior defesa que uma cidade tinha contra o inimigo. Vamos ouvir com ouvidos do Espírito nesta manhã. Os portões de uma cidade era a maior defesa que eles tinham contra o inimigo. Quando eles vinham, tinha sempre um guarda em cima dos muros, e quando eles vinham o inimigo a vir, eles subiam os portões para proteger a cidade. Amém? Nós podemos ver que nos últimos tempos, os portões desta nação têm sido abaixados e o inimigo tem entrado. Realmente nós podemos ver que os portões em famílias têm sido abaixados e o inimigo tem entrado no meio da cidade e tem roubado muita coisa dos filhos de Deus. E nesta manhã eu queria pregar e entregar a palavra que o Senhor pôs no meu coração para entregar. Uma coisa que nós podemos notar é que o inimigo não podia entrar na cidade, a não ser que alguém abrisse os portões do lado de dentro. O inimigo vem com as estratégias dele, vinha com as estratégias deles, eles vinham com as setas, vinham com o army deles grande, mas eles não podiam entrar na cidade. Podiam atacar os portões, podiam mandar flechas, mas entrar na cidade, somente de dentro de trás é que se pode abrir os portões da cidade. O inimigo não pode entrar nas nossas vidas, a não ser que nós abrimos e demos brecha para o inimigo entrar. Amém? Amém? Isto é a igreja de manhã, vamos estar vivos nesta manhã, vamos dizer amém e aleluia. Amém e aleluia. Amém só quer dizer eu concordo com isso. Amém? Nós somos um povo vivo, uma igreja viva. Os jovens profetizaram vida sobre esta manhã. Eles profetizaram vida sobre os ossos secos. Não tem ossos secos nesta manhã. Nós somos filhos de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. Há vida dentro de nós. A glória do Senhor vive dentro dos nossos corações. A presença de Deus habita no meio de nós. A presença de Deus está caminhando no nosso meio. Este não é um lugar seco, não é um lugar morto, mas é um lugar cheio de vida, cheio do poder e a presença do Espírito Santo. Amém? Então, antes de entrarem na cidade, alguém de dentro da cidade ia ter que abaixar os portões. E eu creio que muitos têm abaixado os portões, têm relaxado na sua vigia, têm relaxado, a sentinela tem adormecido e não estão vigiando tanto como deviam estar. E então, quando se vem de dentro da cidade abrir os portões, aí o inimigo entra. Amém? Eu quero que os irmãos já abram comigo em Juízes, capítulo 13. Os portões não eram só a única maneira dos portões, o único trabalho dos portões não era só para proteger a cidade. Também nos portões nós sabemos que Boaz, quando queria casar com a Ruth, ele foi nos portões e ele falou e pediu a mão de Ruth em casamento para quem era o próximo a casar com ela. Então sabemos que nos portões muitos negócios aconteciam. Também sabemos nos portões que eram lugares onde os homens de negócio iam ali para fazer negócios, para tratar dos negócios. Os portões da cidade eram o lugar principal da cidade. Então os portões representam não só o nosso coração na nossa vida própria, mas há portões aos nossos negócios, há o portão da nossa família, há o portão do nosso trabalho, há o portão do nosso ministério, do nosso caminhar com Deus. Então nós sabemos que estes portões tinham grande importância, não só como defesa para o inimigo, mas entre a própria cidade. Era o lugar principal onde a cidade ia ter. Amém? Amém. Vou parar-me aqui um pouco. Amém? Juízes 13, 5. E um anjo veio a uma senhora estéril e disse assim: porque eis que tu consideras e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Havia um homem e uma mulher que não tinham filhos, e um anjo falou com ela de uma maneira sobrenatural e disse: eu te vou dar um filho. O nome dele é Sansão, só que é que tem uma coisa, ele vai ser Nazireu, obrigado. Nazireu desde o ventre da sua mãe. O que é que isso quer dizer? Ele vai ser separado para o serviço de Deus dentro do ventre da sua mãe. Com certeza tem muitas mães aqui que entregaram os seus filhos para o serviço de Deus antes deles nascerem. Desde o ventre da sua mãe, Sansão já tinha sido entregue ao serviço de Deus.
Então, quando ele nasceu, desde que ele era pequenino, a mãe dele e o pai dele ensinaram os princípios do Senhor. Desde que ele era pequenino, eles ensinavam: Sansão, tu és separado para o Senhor. Tu não podes viver como os outros vivem. Há coisas que eles fazem que tu não podes fazer, porque o Senhor tem propósito na tua vida, Sansão. Deus vai usar a tua vida. Deus te chamou porque tem um propósito para a tua vida, Sansão. Desde criança ele ouvia isso. Ele cresceu um pouquinho mais jovem, continuava a mãe dele a ensinar a ele: Sansão, tu não podes cortar o teu cabelo como os outros jovens cortam. Tu não podes tomar vinho como os outros jovens tomam. Tu não podes andar como os outros jovens, porque tu és um servo escolhido de Deus. A mãe dele repetia: Sansão, tu és um homem escolhido de Deus. Há propósito para a tua vida, Sansão. E esse menino cresceu de pequenino, de jovem, sabendo que Deus tinha posto a mão na vida dele. Que Deus tinha posto a mão na vida dele com um grande propósito, maior do que ele podia imaginar. E a Bíblia fala que ele cresceu. E quando ele se tornou jovem... Não estou a pregar só para os jovens, é para a igreja. Quando ele se tornou jovem, Sansão ficou juiz de Israel. Era uma posição de autoridade em Israel. Não tinha o profeta neste momento, tinha a Sansão julgando a Israel. E a Bíblia fala que ele era um juiz. Deus levantou ele como juiz e lhe deu uma força sobrenatural. Não uma força assim tão pequenina de músculos como alguns têm hoje, mas uma força sobrenatural. Porque a nossa força vem quando nós estamos a servir a Deus. A maior força espiritual que nós temos é quando nós andamos no caminho do Senhor. É quando nós estamos a servir ao Senhor em obediência à sua palavra, em obediência aos seus mandamentos. A força de Sansão não estava no cabelo do Sansão. A força de Sansão estava na obediência aos mandamentos do Senhor. Então, quando nós nos sentimos fracos, nós temos que voltar 1 ou 2 passos atrás e ver o nosso caminho. Aonde é que eu saí da vontade do Senhor? Aonde é que eu caí em desobediência em alguma área da minha vida? Porque eu não estou a sentir a força que eu sentia antes. E a Bíblia diz que ele cresceu e que ele era juiz de Israel. E um dia ele chegou para os pais dele, ele servia a Deus, ele amava a Deus, ele sabia do chamado de Deus na vida dele. Só que é que um dia, no capítulo 14, versículo 1, Sansão desceu e tinha um mandamento muito forte que Deus tinha dito para os israelitas. Eles não podiam casar, misturar com os filistinos, com outros deuses, que serviam outros deuses. Mas diz assim no versículo 1 do capítulo 14. E desceu Sansão a Timna, e vendo em Timna uma mulher das filhas dos filisteus. As filhas do mundo não são mais lindas do que as das filhas da igreja. Amém, jovens? Todos ficaram calados, jovens. As filhas do mundo não são mais lindas do que as filhas da igreja. Amém, jovens? Amém. Não há mulher lá fora para vocês, jovem. A vossa esposa está aqui dentro da casa do Senhor. Então não percam o tempo olhando para as filhas do mundo, porque a sua esposa não está lá. Deus tem uma mulher de Deus guardada para vocês, segundo o vosso coração. Amém? E diz assim: e subindo e declarou a seu pai. E as meninas também, pastor Valdemir, ouve. Amém, irmã, jovens, o pastor Valdemir também disse para as meninas também. Então, se eles vão casar com elas têm que casar com eles, pastor. Só comigo. E diz assim: e subiu e declarou o seu pai e a sua mãe, disse: vi uma mulher em Timna, das filhas dos filisteus, agora pois tomai-ma por mulher. Outra vez a sua mãe e o seu pai. Deus põe homens e mulheres sobre a nossa vida espirituais, pais e mães espirituais, para mostrar: olha, este é o caminho do Senhor, segue este o caminho. E diz assim o seu pai e a sua mãe: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar uma mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada os meus olhos. Tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Sansão era um servo de Deus e estava a servir a Deus como juiz, e mesmo assim ele não se importou de desobedecer a palavra do Senhor. A Bíblia é bem clara que ele disse para os pais: eu não me importo o mandamento que vocês estão a dizer para eu fazer. Eu quero casar com essa mulher.
Eu sei que é contra a palavra do Senhor, eu sei que é desobediência para o mandamento do Senhor, mas eu quero essa mulher. E muitas vezes a carne nos puxa numa maneira que o Senhor não nos mandou ir. Muitas vezes sempre há aquela luta entre a carne e o espírito, entre a carne puxa para um lado e o espírito puxa para o outro lado. Mas nós, filhos de Deus, temos que se levantar e obedecer a voz do Senhor, mesmo quando faz doer a nossa carne, mesmo quando a nossa carne e todos à nossa volta dizem que pode, o Senhor diz não pode e não pode. Nós temos que obedecer a palavra do Senhor por completo. Não são as partes que agradam a nossa carne. Na igreja temos uma necessidade de obedecer toda a palavra do Senhor. A obediência é total. Não é obediência parcial, é obediência total à palavra do Senhor. Sansão estava num lugar que ele pensava, eu sou juiz, eu faço o que eu quero e me apetece. Não é assim. A palavra do Senhor trabalhava para todos os judeus e israelitas e também para os juízes e para os profetas. A palavra do Senhor é uma. A palavra dos vossos pais é a mesma palavra para vocês jovens. Como eles obedecem e seguem a Deus, nós temos que obedecer e seguir a Deus na mesma maneira. E a Bíblia diz que Sansão não escutou a voz dos seus pais. E Sansão foi e casou com a mulher filistina. E por falta de tempo eu não vou ler o capítulo todo, mas devem ler em casa. Podem continuar em casa. O que aconteceu? Ele casou com aquela mulher. E o que é que o pai daquela mulher fez? Ela pegou nessa mulher, ela tirou ela de Sansão e ela deu ele para outro homem. Não pensamos nós que vamos buscar algo precioso no mundo. Tudo lá fora pertence ao inimigo. Ele pode emprestar por um momento, mas ele vai roubar tudo que ele dá para você. Tudo que o inimigo dá para um filho ou uma filha de Deus, ele vai voltar e ele vai roubar tudo o que ele deu. Não nos podemos iludir com o que está lá fora, porque pertence a ele. Eu lembro quando eu tinha 18 anos. Tinha um trabalho que eu queria muito, mas muito mesmo. O meu pai vai lembrar disto. E eu queria um trabalho, só que é que tinha um problema. O trabalho era ao domingo e me tirava dos cultos. Eu tinha 18 anos, era da idade deles. E o meu pai falou para mim, Lara, esse trabalho não é para ti. Eu dizia, não me importa, eu ali faço mais dinheiro do que o que eu faço em qualquer outro lugar, eu quero ir naquele trabalho. E eu trabalhei uma semana, 2 semanas, e nós sabemos o que é que acontece quando nós pomos tudo à frente do nosso Deus. Nós começamos a perder o nosso fogo, nós começamos a perder a vontade de servir ao Senhor como nós estávamos a servir antes. A Bíblia é bem clara, para seguir ao Senhor primeiro, buscar a Ele em primeiro lugar. Se há alguma coisa à frente no nosso coração, Deus vai tirar da nossa vida. E o meu pai disse, Lara, tu não vais trabalhar mais ali. E eu fiquei tão brava como uma jovem de 18 anos fica brava com o seu pai naquele tempo. E hoje, 2 anos mais tarde, que agora tenho 20 e pouco, agora eu entendo. Agora entendo que Deus usou a vida do meu pai, porque naquele trabalho, o inimigo me ofereceu um trabalho que era muito bom. Para uma jovem de 18 anos fazer bom dinheiro. Mas o inimigo estava a aprontar lá, porque lá, com certeza, eu não ia mais na casa do Senhor. Eu me ia envolver com jovens que não conheciam a Deus e eu ia perder a minha alma. Qual é o preço de uma alma, jovens? Qual é o preço de uma alma, igreja? Será que algum trabalho está tão alto como o preço da nossa alma? Não, mas Sansão perdeu tudo o que o inimigo lhe deu, aquela mulher linda que ele achou que era tão bela, o inimigo roubou dele e ele perdeu a sua esposa. Mas mesmo assim ele não aprendeu. Ele não aprendeu porque há áreas, irmãos, quando Deus dá-nos uma palavra é com todo o seu amor. E quando eu estudava esta palavra, literalmente eu consigo ver o amor e a preocupação do nosso Pai. Amém? Assim como um pai fala ao seu filho, filho, não vais ali, não é por maldade, mas é por carinho e é por amor, é por corrigir segundo o amor do seu coração. E Sansão, ele tinha uma área de fraqueza. Não eram só mulheres bonitas. Todos dizem, uau, Sansão, ele gostava das mulheres bonitas que não eram crentes e aí era a fraqueza de Sansão. A fraqueza de Sansão é que ele obedecia a palavra que ele queria obedecer. Ele seguia a sua carne quando ele apetecia e quando ele queria servir a Deus, ele servia a Deus. Essa é a fraqueza. Talvez podem dizer, eu não sei, não entendo isso. Não, essa área da minha vida não tem fraqueza.
Mas o nosso Deus que vê o nosso interior sabe quais são as áreas de fraqueza. Talvez não são mulheres do mundo a área de fraqueza, mas talvez há algo na televisão que não devíamos estar a ver como crentes e é alguma coisa que nos prende. Qual é a área de fraqueza? Tem coisas que conforme nós vamos servindo a Deus e vamos caminhando com Deus, Deus liberta essas coisas das nossas vidas. Deus vai limpando coisas das nossas vidas. Amém? Mas a Bíblia é bem clara, quando o inimigo sai, ele traz 7 de volta para ver se a casa está limpa, para tentar habitar na casa de novo. Então nós temos sempre que fechar os portões da nossa vida e vigiar com olhos para ver que nada entra na nossa vida que não pertence a entrar ali. E a Bíblia diz que ele perdeu a mulher dele e ele continuou a servir a Deus. Tem outro lugar que ele continuou a desobedecer a palavra do Senhor. Porque como nazireu, ele não podia tocar em algo que estava morto. E ele encontrou ali um animal morto e tinha mel dentro do animal. E ele foi lá e tomou e comeu o mel às escondidas dos seus pais. Isso mostra que por trás dos seus pais já ele vivia uma vida mais ou menos assim. Obedecia aqui, mas não obedecia ali. Mas Deus tudo vê. E tudo o que nós semeamos, nós vamos colher. A Bíblia é bem clara, o que semeia na carne colherá. O que semeia no Espírito colherá. Então nós encontramos aqui no capítulo 15, versículo 20. Amém? Diz assim. E julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Nós vemos que por 20 anos, este homem de Deus, que tinha uma força sobrenatural, serviu a Deus. Não fala aqui nestes versículos que ele andava com mulher aqui. Não, a Bíblia diz que ele serviu a Deus e por 20 anos ele foi juiz. Ele teve compromisso com Deus nestes 20 anos e ele não buscou. É naqueles momentos que nós nos sentimos fortes espiritualmente que nós pensamos que podemos deixar o nosso guarda para baixo. É nas maiores vitórias, depois das maiores vitórias, que nós abaixamos as nossas armas e nós dizemos, agora eu posso relaxar um pouco. É nesses momentos, e era nesse momento que eu posso ver Sansão forte, sentindo-se forte, homem de Deus forte, cheio do poder e da unção do Espírito Santo. Só que é que ele cometeu um erro. Ele foi caminhando pela Gaza, a terra dos filistinos. E nós podemos dizer, eu agora estou bem com Deus, eu estou forte, eu não preciso mais de vigiar como eu vigiava antes, agora eu estou forte. Mas a carne engana, irmãos, não só para os jovens, mas para nós com mais idade. A carne nos engana. E ele foi com os seus olhos e ele começou a olhar a casa. E depois aquele desejo de mulher ímpias começou a voltar ao coração dele, porque os olhos são as janelas da alma. Nós temos cuidado com o que deixamos entrar nos nossos olhos. Nós temos que ter cuidado com o que deixamos entrar nos nossos ouvidos, porque nós abaixamos o nosso guarda quando deixamos entrar coisas do mundo nos nossos ouvidos e pelos nossos olhos. Amém? E a Bíblia diz que ele foi, e ele não sabia que o inimigo estava lá à espera. Não pense, irmão, que se Deus resgatou você do mundo completamente, tente voltar a lá andar com os amigos do mundo fazendo as mesmas coisas. Esse inimigo está lá à espera e ele vai resgatar a sua vida de volta, vai puxar de volta para o lodo onde Deus o libertou. Quantas histórias nós ouvimos de homens e mulheres de Deus que caem. Eles não caem de um dia para o outro. Começou com um olhar, começou com um desejo do coração e aí deu vida ao pecado. Amém, irmãos? A palavra de Deus é bem clara. A Bíblia diz que ele foi a Gaza. Gaza era uma fortaleza dos filisteus. Ele foi no meio. Talvez não existe Gazas aqui, mas há muitas fortalezas do inimigo onde nós não devíamos ir. Há muitas fortalezas do inimigo onde um filho de Deus não deve visitar, não deve andar, não deve correr com eles. Há muitas fortalezas neste mundo que nós não devemos estar. Ele era separado de Deus para viver uma vida separada. Amém? E diz que ele foi a Gaza. Já tinham passado uns anos, então ele se sentiu forte e diz assim, no versículo 1 diz assim, e foi-se Sansão a Gaza. E outra vez lá estava o inimigo à espera dele. E disse, e viu uma mulher prostituta e entrou a ela.
No momento em que ele se estava a entreter com as carnes, no momento que nós estamos ali entretidos com o prato que o inimigo nos dá, olha o que acontece por trás, no versículo 2 diz assim: e foi dito aos gazitas, Sansão entrou aqui. Foram, pois, em roda e toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda a noite estiveram sossegados, dizendo, até à luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Nós não podemos brincar na terra do inimigo. Ouçam a igreja, ouçam a palavra do Senhor. Nós não podemos brincar na terra do inimigo. Seja um homem de Deus que está na igreja há 20 anos ou um jovem recém-convertido. Nós não podemos brincar com as coisas do inimigo. Não tem nenhum lugar para o crente estar a ver tarot, estar a ver horoscope, estar a ver essas coisas só por brincadeira. A palavra é bem clara. O inimigo estava lá como espia à espera de Sansão para o matar. Nós não podemos brincar na terra do inimigo. As coisas que nos prendiam hoje podem nos prender amanhã se nós abrirmos as portas outra vez. E a Bíblia diz que eles esperaram para o amarrar. Eles esperaram, ele se sentia forte, então ele não estava com muito medo. Ele estava debaixo, enquanto nós servimos a Deus e estamos debaixo da proteção do Senhor. Se nós vamos viver uma vida de pecado e de desobediência a Deus, Ele vai retirar o seu espírito de proteção. E o inimigo, quando ele pega um filho de Deus lá fora, ele acaba com ele totalmente. Amém? Diz assim no versículo 3. Porém, Sansão deitou-se até à meia-noite. E se levantou e travou das portas da entrada da cidade com ambas ombreiras. E juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros. E levou-as para cima até o cume do monte que está de frente de Hebrão. Eu fui ver de Gaza até Hebrão. De Gaza até Hebrão foram 40 milhas. Ele pegou nos portões da cidade e levou-os nos ombros dele por 40 milhas até ao topo da montanha. É muita força. Eu queria ver um dos jovens levantar uma porta por 40 milhas assim. É muita força para um homem levantar aquelas portas e correr com elas de ferro por 40 milhas. Então nessa hora, imaginem como ele se sentia. Eu sou forte, eu sou poderoso. Deus deu um livramento a esse homem. Deus deu um livramento desta vez. E nós pensamos muitas vezes, eu vou pecar só uma vez e nada acontece. Eu vou pecar 2 vezes e nada acontece. E pensamos que podemos continuar a viver uma vida de pecado e nada vai acontecer. Porque nesta hora ele se sentia forte. Ele pensava, em qualquer maneira que eles me prendem, eu vou estar livre porque eu tenho a força do Espírito na minha vida. Não sabia ele que o inimigo estava a tramar uma grande destruição para a vida de Sansão. Amém? E diz assim no versículo 14, e depois disto, então Deus deu a ele um livramento. Ele devia ter vida, eu não posso voltar ali, o inimigo está lá me esperando. Só que é que ele se sentia forte. E no versículo 4 diz assim, e depois disto, depois desta grande vitória, ele não foi de volta para a sua terra, ele voltou para a terra dos filisteus outra vez. Porque quando nós começamos a mexer com as coisas da carne, há um desejo que fica ali para voltar às coisas da carne, irmãos. Ele ficou com aquele desejo de voltar com as coisas da carne. E isso levou ele outra vez à terra do inimigo. Nós temos que guardar o nosso coração. O inimigo estava por trás e ele usou Dalila. E diz assim, depois disso aconteceu que se afeiçoou uma mulher do vale de Sureque, cujo nome era Dalila. Nunca é Dalila, sempre tem um inimigo atrás de Dalila. Nunca é um trabalho que tira nós de servir ao Senhor. Tem um inimigo atrás desse trabalho, desse dinheiro que Ele pode oferecer. Nunca é um jovem mais lindo do mundo. Eu falava com um jovem há um tempo atrás e ela me dizia, Lara, sabes, eu nunca tinha atenção de homens, agora tenho atenção dos meninos mais bonitos da escola. Eles querem sair comigo. Eu dizia para ela, tu não vês que é o inimigo que está-te a tentar oferecer algo para ele está-te a tentar enganar. E diz assim no versículo 5, então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram, persuando, e vê que consiste a sua grande força, e com que poderíamos assoalhar-nos dele e amarrá-lo para assim o afligirmos, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Ouçam bem, o mundo lá fora pertence ao inimigo. Tudo o que ele dá está vendido a ele, pertence a ele. Dalila se vendeu. Ela não amava a Sansão. Sansão pensava que era amado por ela. O mundo não nos ama. O mundo nos vai pegar. Se nós deixarmos a Deus para servir o mundo vai pegar num servo de Deus e vai arrebentar com o servo de Deus.
Eu sei que é um termo forte, mas não posso explicar, não posso mostrar com a urgência do coração de Deus para nós guardarmos e vigiarmos as nossas vidas e não deixar o inimigo entrar nas nossas vidas, nem na nossa casa, nem em nenhuma área das nossas vidas, porque o inimigo está lá escondido a tentar enganar. Nós temos que guardar os nossos corações, nós temos que levantar as portas e pôr um vigia lá acima, a ver ali, eu posso ver o que o inimigo tem à minha espera, eu não vou cair naquele buraco de novo. Amém? E diz que ele se distraiu com a Dalila. Ouçam uma coisa, o inimigo aqui mudou de estratégia. Porque o inimigo, ele muda de estratégia. Se ele vê que a luta e a guerra espiritual contra a sua vida não vai trabalhar, ele vai parar. Ele vai usar outra estratégia. Havia muitas estratégias que eles usavam para roubar uma cidade. Uma das estratégias que eles usavam era com um rombador e iam contra as portas. Se eles viam que isso não trabalhava, eles iam tentar entrar de uma cidade de uma maneira ou outra. O inimigo viu que ele não ia se dar, que ele não conseguia tirar a sua força. Então o inimigo soube, se eu enganar ele, então eu vou conseguir tirar a força dele. Porque se o inimigo conseguir tirar a nossa força de servir a Deus, nós vamos morrer espiritualmente. Esse é o alvo do inimigo, tirar a sua força de servir ao Senhor, a sua força de querer vir na igreja, a sua força de orar, de ler a palavra. Se ele conseguir tirar essa força, esse desejo de servir ao Senhor, então ele nos vai matar espiritualmente. Olhem, quando nós perdemos a nossa força espiritual, aí nós estamos secos, aí nós já estamos mortos. E o inimigo mudou de estratégia, ele não pôde levar contra ele, então ele mudou de estratégia. Lembrem-se que o inimigo bateu nos portões de Jesus por 3 vezes. Ele disse, se tu me adorares, transforma essas pedras em pão. E Jesus disse, não, a palavra do Senhor, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. A segunda vez o inimigo bateu nos portões de Jesus, atira-te desse cúmulo, porque a Bíblia diz que anjos virão. E outra vez Jesus usou a palavra do Senhor, não tentarás o Senhor teu Deus. E o inimigo não desistiu. A terceira vez o inimigo mudou a estratégia e vem com Jesus e diz, aqui estão os reinos deste mundo, tudo te oferecerei se tu me servires. Se o inimigo usou estratégias diferentes com Jesus, não pensamos nós que somos mais fortes e que podemos. Nós temos que ser astutos e prudentes e conhecer as astutas do inimigo e conhecer a guerra que ele levanta contra as nossas vidas. Meu Deus do céu, a terceira vez, quando ele viu que não conseguia afetar Jesus, ele deixou a Jesus. Não podemos nós nos distrair. Há áreas que eu sei que eu tenho que guardar o meu coração. Há coisas na televisão que eu não posso ver. Há músicas que eu não posso ouvir. Há pessoas com quem eu não dou conversa porque eu não quero ouvir o que eles têm que dizer. Nós temos que despertar, igreja, não só aqui, mas nós temos que despertar às estratégias do inimigo. Assim como Deus tem planos para nós, também o inimigo tem planos de destruição. Mas ele não pode entrar na nossa cidade, a não ser que nós abaixamos a nossa guarda e morumemos os portões de proteção da nossa vida. Amém? E a Bíblia é bem clara, ele ficou ali. Nós temos uma grande necessidade na igreja dos dias de hoje para guardar a palavra do Senhor no nosso coração. Salmo 119, 11, David disse, se tiverem aí, David disse, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardei a palavra no meu coração, assim como José, quando passou pela tentação dele, ele guardou a palavra do Senhor no seu coração e ele não queria pecar contra o seu Deus. Nós temos que guardar o que é que o Senhor falou. Para os servos que estão a servir ao Senhor há muitos anos atrás. O que é que Deus falou quando Ele chamou para o ministério? O que é que Deus falou quando começou a servir? Há algumas áreas, o que é que Deus falou? Ainda continua a mesma coisa. Deus não muda. As ordens de obediência não mudam. Só porque as coisas mudam e tudo aparece numa aparência mais bonita agora. Ainda o Senhor diz para nós vivermos uma vida separada. Nós não podemos alargar os nossos portões. Uau, o tempo passou rápido. A única maneira deles entrarem é se nós de dentro abrirmos os nossos portões. Amém? Diz assim no versículo 9.
E os espias estavam assentados com ele numa câmara. Eu tinha lido esta passagem e ontem à noite, quando eu reescrevi, eu voltei atrás e eu não tinha visto isso. E o Espírito Santo diz, olha agora, Lara. A primeira vez que os espias estavam à espera dele, somente eram nas portas. Agora ele tinha aberto a sua vida de tal maneira que os espias estavam debaixo da cama, no quarto dele, à espera de destruí-lo. Houve uma história que eu ouvi há muito tempo, eu não sei de quem falou, então eu vou contar. Havia um capitão do Army que andava de camelo e ele fez a tenda no deserto e deixou o camelo por fora. E o camelo estava lá fora e falou para o capitão, está aqui frio, deixa só pôr uma patinha dentro dessa tenda. E o capitão diz, não vejo nada de errado, só uma patinha, está mesmo frio lá fora, e pôs uma patinha. Depois o camelo diz, mas a gente está frio, a outra patinha também está com frio, deixa pôr a outra patinha lá dentro. Ele diz, está bem, só duas não faz diferença. E depois pediu a terceira, e depois pediu a quarta. E quando ele estava com as patinhas lá fora, ele diz, a minha parte de fora ainda está fria, posso entrar? E ele entrou. E quando ele entrou, ele diz para o capitão, posso deitar na cama, quero descansar. E o capitão diz, podes deitar aqui comigo. E depois o que é que acontece? Daqui a uns minutos o camelo pôs o capitão lá fora e ele ficou dentro da tenda. É assim que o inimigo trabalha. Nunca ele vem de uma vez. Nunca um homem cai em adultério a primeira vez que olha para a mulher e cai em adultério. É pouco a pouco, é pouco a pouco. Ele vai desgastando, até ele entrar na casa de um homem e destruir a sua casa e destruir a sua família. E a Bíblia é bem clara, disse, agora os espias estavam debaixo da cama, estavam na câmara dele, no quarto dele. Ele já tinha dado tanto lugar ao inimigo, tanto espaço ao inimigo, que agora o inimigo entrou na casa dele e estava a viver ali onde ele estava. A Bíblia é bem clara, nós não podemos brincar com as coisas do inimigo. Jovens, ouçam só, quando nós abrimos a nossa vida ao pecado, uma vida imoral, uma vida de desobediência, saibam que ali está o inimigo por trás a armar. Não pensem que é só uma jovem que não é crente com o rosto bonito que está lá. Atrás dessa jovem tem um espírito para destruir as vossas vidas, para levar vocês a servir outros deuses além do Deus que vocês servem. A Bíblia é bem clara. Dalila não estava sozinha, tinha um inimigo atrás dela que estava a usar ela para alcançar e destruir a vida de Sansão. Amém. Dá-nos entendimento, Espírito Santo. O pecado é assim. Ele escapou e ele pensava que ia escapar outra vez. O inimigo outra vez, pela terceira vez, mudou a estratégia dele de ataque. No versículo 10, Dalila perguntava a ele qual é a tua força. E ele dizia alguma coisa que não era verdade. Eles amarravam ele e ele tremia, shake it off. Shake it off. Se soltava. 2 ou 3 vezes ele fez isso e ele se soltava. Então ele disseste mentiras. Olha, declara-me agora como poderias ser amarrado. O que o inimigo começou a usar agora, ela estava a mandar flechas de fogo contra a vida de Sansão. E sabem que as mulheres falam. Ela falou, até Sansão se desgastar. Uma das estratégias que o inimigo usa é um homem que vê uma mulher e vem aquelas setas de flechas do inimigo na cabeça dele, com memórias, e ataca. Em Efésios 6:16, a Bíblia fala que nós temos que usar o escudo da fé para guardar-nos contra as flechas do inimigo. O inimigo ataca a vida de um crente com as suas flechas inflamadas e é uma estratégia que ele usa para tirar as nossas forças. É nessa hora que nós temos que repreender esses pensamentos em nome de Jesus. Nós temos armas para destruir o inimigo que vai encontrar a nossa alma. Amém? Já passa. Amém? Depois, por 3 vezes ele faz isso. Mas no versículo 17, diz assim, e descobriu-lhe todo o coração. Sansão abriu o coração dele todo para Dalila. E disse-lhe, nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus. Ele próprio estava a dizer, eu pertenço a Deus. Mas ele abriu e contou os segredos do seu coração. É muito claro. Há momentos que nós abrimos a nossa vida, vemos algo na televisão que não devíamos ver e desligamos e esquecemos. Mas se continuarmos nesse pecado, eu estou a usar como exemplo, mas pode pôr qualquer fraqueza que nós todos lidamos. Se nós continuarmos a visitar esse pecado, vai chegar um momento que o nosso coração vai ficar lá. O coração do homem vai ficar lá. O coração da mulher vai ficar lá no mundo. E o coração de Sansão se apaixonou e ele deu o coração dele a Dalila. E quando ele entregou o coração dele ao mundo, o que é que aconteceu? Ele desobedeceu ao Senhor e ele falou qual era o segredo da sua força.
Eu não sei em que estádios, em que stages nós estamos no nosso caminhar com Deus. Talvez alguns só estão ainda com uma patinha lá, patinha dentro, patinha fora. Ou alguns estão no momento que dizem, eu já não me consigo libertar disto. Agora estou preso com estas coisas. Eu quero que saibam que Jesus está aqui. Ele tem poder para libertar todo o cativo. Ele tem poder para libertar qualquer homem e qualquer mulher. Não há nada que seja tão poderoso como o nome de Jesus. E Ele está aqui nesta manhã para libertar, para quebrar correias. Aleluia, aleluia. O nosso Deus é vivo e poderoso e Ele está aqui nesta manhã. Amém. E diz, vendo ela no versículo 18, lembre-se que o mundo é vendido ao inimigo. Vendo ela, pois, Dalila, que já descobrira o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus. O inimigo quer o nosso coração. Quando ver o nosso coração entregado às coisas do mundo, entregado ao dinheiro, entregado a uma vida moral, ele já sabe que já tem o homem. E ele a mandou. E o versículo diz, e os príncipes dos filisteus, desculpem, o versículo 18 diz, subi desta vez agora. Agora nós vamos destruir ele porque temos o coração total dele. Diz, subi agora. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram dinheiro e pagaram a ela. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos. Queria que era o grupo de louvor para subir. Diz assim, e ela fez dormir sobre os seus joelhos. O que acontece, nós começamos com uma frieza espiritual e nós adormecemos espiritualmente. Nós ficamos a dormir no colo do inimigo sem saber que estamos a dormir. E nesta manhã eu quero dizer, ainda há tempo para despertar. Ainda há tempo para os homens e mulheres que se acham um pouquinho a dormir espiritualmente. Ainda há tempo para despertar. Ainda há tempo para sair do colo dela. Porque o cabelo dele ainda não tinha sido cortado. A força total dele ainda não tinha sido tirada. Ainda há tempo para nós despertarmos do colo de Dalila e acordar antes que o inimigo destrói a nossa alma. Houve um espaço que ele se deitou no colo dela e o Senhor diz, ainda há espaço nesta manhã para despertar. Eu levanto a minha voz nesta manhã, ouçam com os ouvidos do Espírito. Ainda há tempo para despertar do sono espiritual. Ainda há tempo para continuar a servir a Deus. Ainda há tempo para deixar as correntes do mundo para trás e buscar Deus com todo o seu coração. Ainda há tempo nesta manhã, ainda há tempo nesta manhã. Eu não vou seguir só os papéis, eu quero rogar. Ainda há tempo nesta manhã. Jovens, ainda há tempo nesta manhã para deixar para trás aquilo que não pertence. Não precisamos que venha um homem de Deus, um pastor ou uma pastora a dizer, não faças isso, isso te vai levar à destruição. O Espírito Santo que vive dentro de nós, ele puxa o nosso coração a dizer, isto não pertence, não deves ir aí, não deves falar assim, não deves andar com eles. Nós conhecemos o que está dentro de nós. Todos nós conhecemos as áreas de fraqueza que há dentro de nós. Oh, aleluia. E Sansão não acordou em tempo, ele dormiu. E a Bíblia diz que eles vieram. Remachanoia. E chamou um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça. Aqueles que não se arrependem e não viram para trás, quero que saibam que o inimigo tem um grande plano de destruição preparado para a vida deles. Diz que o homem veio e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão, e despertou do seu sono. E aqui está uma foto mais triste que pode existir na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Eu perguntava, Senhor, sabem que Sansão está em Hebreus como um grande herói da fé? Como um herói da fé. Como Deus vai pôr um herói da fé, um homem que caiu e foi destruído de tal maneira? Porque Deus nos quer mostrar se um homem de tanta força e de tanto poder pode cair e ser enganado pelo inimigo. Nós temos que vigiar. Nós temos que vigiar. Não há homem que se pode sentir muito forte nas coisas do Senhor. Há que vigiar. Do maior até o mais pequeno, do mais antigo na igreja até o novo convertido que está aqui há uns meses. Há que vigiar, igreja. Nós temos que despertar da cola de Dalila e vigiar pelas nossas vidas, pela nossa casa, pela nossa família. E aqui fala, sairei ainda vez. Ele disse, sairei ainda vez, como das outras vezes, e me livrarei. Mas ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Eu quero que a igreja se ponha de pé. Ele não sabia que o Senhor se tinha tirado dele. Ele não sabia que o Espírito de Deus já se tinha tirado dele. Ele era um filho de Deus, mas ele não sabia, ele não entendeu.
Então os filisteus vieram e 4 coisas aconteceu com Sansão. Porque é assim que o inimigo trabalha. A Bíblia diz que os filisteus vieram, pegaram nele e arrancaram os seus olhos. Se nós tentamos falar a alguém que já andou com Deus e hoje está lá fora, eles estão cegos espiritualmente. Não entendem o que nós dizemos. A primeira coisa que alguém que está mexendo em coisas que não deviam, o inimigo arrancou os olhos dele e ele ficou cego espiritualmente. É a primeira coisa que ele fez. Depois diz assim, depois fizeram ele descer a Gaza. Eles levaram ele para habitar no meio do inimigo. Uma pessoa que está com o pé dentro lá fora, vai chegar um momento, vai completamente para o mundo, se não se arrepender. E a terceira coisa que diz foi, eles amarraram ele com 2 cadeias de bronze. O inimigo, ele amarra a vida das pessoas com cadeias que só o poder de Jesus pode quebrar. Eles amarraram ele e a 4ª coisa que eles fizeram disse, e andava ele moendo no cárcere. Eu vi uma imagem na internet dele, se eles tiverem, eles podem pôr, dele ali curcendo, moendo como um animal. Vocês sabem uma coisa? Esse lugar não foi feito para um homem estar lá a moer. Esse lugar foi feito, pastor Valdomiro, para um animal andar ali como escravo preso a moer até morrer. O inferno não foi feito para nenhum homem e nenhuma mulher. Ouçam, igreja, bem claro. O inferno não foi feito para os filhos de Deus. Quando Deus criou o inferno foi para o inimigo e para os demónios que caíram. Deus não quer que nenhum homem, nenhuma mulher se perca. Não é os planos de Deus que nenhum homem seja escravo e que viva uma vida de escravidão até morrer e ir para o inferno. Ainda escutam a minha voz, igreja, nesta manhã. Ainda há tempo de se arrepender, porque se não se arrepender, o inimigo vai agarrar e vai roubar os nossos olhos espirituais. Ele vai prender as nossas vidas e ele nos vai lugar até ao inferno se nós não nos arrependermos. É palavra forte, mas eu vou falar a verdade, porque o inimigo não pode enganar os filhos do Senhor. A Bíblia é bem clara, a Bíblia diz que não há nenhum que não peque. Todos nós em qualquer momento caímos e precisamos de se levantar. E nesta manhã, talvez não é viver em pecado, mas dizer, Lara, realmente esta área da minha vida eu estou fraca espiritualmente. Eu preciso que Deus me fortaleça. O culto do Senhor não é para marcar presença, é para vir encontrar com o nosso Deus e deixar Ele tratar com o nosso coração nesta manhã.